Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, eu sou o Gabriel Mello, eu sou escritor, moro aqui em Brasília. Atualmente eu curso artes visuais aqui na UNB e eu gosto muito de explorar o gênero da ficção especulativa. Já publiquei um livro de realismo mágico, outro de ficção científica, e é um gênero que eu gosto bastante de explorar na minha escrita. Lúcio Duarte, ele mora em Brasília. Ele tem uma relação tanto quanto conturbada com o pai é um pouco ausente, tem muito dinheiro, trabalha bastante, não tem muito tempo. O Lúcio, ele terminou o ensino médio, ficou um tempo em casa, se permitindo ser um filhinho de papai, até que ele recebe do nada uma inscrição de aprovação para uma universidade lá de Portugal, no curso de literatura clássica, e ele fica meio receoso porque ele não recebeu, né, ele não se inscreveu para nada e recebeu aquela aprovação. O pai dele é um dos que mais coloca pilha para que ele pudesse ir, que ele pudesse viajar. E o livro começa, né, justamente contando que alguns dias antes do Lúcio viajar, o pai dele está desaparecido. O Lúcio, ele entra na Universidade de Camões, no curso de literatura clássica, e já percebe que tem muita coisa estranha acontecendo lá. E é aí que entram os elementos de fantasia e de realismo mágico. Justamente quando ele entra na Universidade de Camões, ele começa a entrar em contato com o que é a produção literária em si. E é aí que eu começo a colocar os elementos de fantasia e de realismo mágico, eu crio uma mitologia, conceitos, e é aí que compartilhar, coletar, tudo isso começa a aparecer na lógica da história. Então, essa universidade ela fica lá em Portugal, então eu me preocupei em estudar bastante a literatura lusófona, principalmente a tríade portuguesa, Camões, Eça de Queiroz e Fernando Pessoa. E aderi também às minhas referências da literatura nacional. Então é muito interessante ver um brasileiro estudando a literatura portuguesa. E eu tentei fazer justamente esse processo, de trazer as minhas referências para o universo de Portugal. Dentro do seu livro, você explora, talvez, como a literatura lusófona e a brasileira se convergem, divergem? Eu tento focar justamente nessas convergências. Então, uma das partes mais intensas para mim de escrever foi justamente pesquisar sobre autoras portuguesas que não estavam dentro dessa tríade. Então, de por que não estavam entre Camões, Essa ou Fernando de Pessoa. E eu percebi que uma dessas autoras ela era levada justamente para a história do Brasil. Então, tem quase como se fosse uma ponte, tipo, imaginária, oculta, misteriosa, que liga Portugal com o Brasil, e isso impactou diretamente na literatura. Então, eu não consegui em nenhum momento desassociar uma questão da outra, e sim converger as duas. Meu Deus, muita pergunta. Lendo seu livro, a gente consegue ver que tem bastantes elementos que beiram o macabro, talvez, uma questão de seitas, sangue, coisas assim. Como foi para você escrever sobre isso e como foi esse processo? Foi um processo muito intenso. Eu comecei o livro com a proposta de que ele fosse um livro de terror. Acho que não consegui transformar ele num livro de terror, e por isso que uma das partes do processo foi justamente reescrever Armilá. Armilá tem no mínimo 3 versões, e o que o pessoal lê é a última, que pelo menos quando eu já estava consciente de que eu estava escrevendo um realismo mágico. Eu nem conhecia a questão do realismo mágico, mas os elementos de terror continuaram na escrita, e foi muito sentar e escrever. Nem eu sei dizer, eu acho que eu estava coletando igual o Lucy durante todo o livro, principalmente nas cenas de terror. Foi como se eu estivesse sonhando acordado, então não sei dizer mesmo o que aconteceu, só sei que eu escrevi. Você pode explicar mais pra gente sobre esse termo que aparece no livro, sobre as coletagens e sobre essa conexão que existe com outras pessoas? Coletar é um termo que eu criei para sustentar a mitologia de Armilá. Coletar é um processo que, na perspectiva do livro, todo autor passa, partindo da ideia de que nenhum livro ele é escrito, ele é literalmente coletado. Então, tudo que a gente acaba ler, ele parte desse processo que transcende a consciência do autor, e ele justamente passa a ser quase como se fosse uma máquina. Ele simplesmente recebe uma história, ele perde a consciência e ele começa a coletar essa história e ele escreve. Tudo que a gente está nos livros, literalmente, na mitologia de Armilá, passou por esse processo. E coletar um pouco mais profundo, porque também tem a parte de coletar do leitor. Então o leitor, ele lê o que está para além das palavras também. E aí eu exploro os elementos do terror e os elementos da fantasia nisso, dentro de Armilá também.
O livro ele começa com o Lúcio falando literalmente que a história se trata de uma carta de suicídio, porque uma das etapas para que o Lúcio ele literalmente pudesse coletar plenamente, né, envolvesse a passagem do ritual, era que ele rompesse a ligação com, no caso, uma pessoa que ele compartilhava. Porque eu desenvolvi justamente essa mitologia em que duas pessoas estariam conectadas e teria que haver um ritual em algum momento que essas duas pessoas se separassem e uma delas teria que morrer. A questão é que o Lúcio ele já havia passado por esse processo. E quando ele é colocado no meio de Armilá para passar por esse processo de novo, só porque que o processo dele foi natural e não artificial, como sempre foi feito por questão de tradição, o Lúcio ele simplesmente se conforma com a morte. Ele não acha justo que ele tenha que passar por aquilo de novo, e ele entende muito mais como um processo de que no começo era sempre para eu ter morrido. Se ele tem conexão, para além da conexão da sua mitologia, mas uma conexão interpessoal mesmo com outro personagem que é o Matt. Eu ia falar Matthew. E é o único que não tem apelido. Matt. Você pode explorar mais um pouco dessa conexão entre os dois? Como é que foi criar esses personagens? Ou quais elementos você quis criar? Ou se ele foi uma surpresa essa dinâmica desses dois personagens? Ou se era algo já planejado de você? Foi uma surpresa, porque na hora de eu construir os personagens, os protagonistas, tanto o Matt quanto o Lúcio, eu quis me afastar o máximo possível deles. Então, não necessariamente nos personagens tem alguma coisa de mim, mas na relação dos dois tem muito de mim. Eu acho que quando o Lúcio e o Matt eles estão juntos, eles geram muitas questões que eu idealizo dentro de uma própria relação. Não pensei em questão romântica no começo do livro, e isso só virou uma pauta depois que eu terminei de escrever. Então, eu gosto até de deixar para os leitores, para eles entenderem se havia ou não amor envolvido. Foi uma relação muito divertida de desenvolver. Eu acho que eu criei o Matt numa forma de tentar manter o Lucy na questão humana. Já como que eu sabia que o Lucy ele ia passar por muitas questões que tirariam ele do lado humano, literalmente colocaria ele no lado mais selvagem, eu precisei criar um personagem que levasse ele pro humano. Então eu articulei o Matt para ser exatamente isso. No começo como um alívio cômico, como aquele nerdzinho sabichão, mas que com o processo próprio de escrita, e quanto mais eu via que o Lucy se distanciava do humano dele, o Matt ia se desenvolvendo na minha escrita. Foi um processo também muito natural, que não foi planejado para que o Matt, naquele final do livro, ele tivesse daquele jeito, com aquele nível de conexão com o Lucy. Mas eu precisei voltar algumas vezes na história, quando eu peguei o objeto final, no caso o Matt daquele jeito, para colocar algumas questões mais palpáveis no livro. Então isso envolveu o processo de reescrita também, para justificar aquele sentimento que o Matt tinha pelo Lucy e o Lucy tinha pelo Matt. Quais foram suas principais referências na hora de escrever essa narrativa, esse gênero tão complexo e essa história tão complexa também? Na última reescritura de Armilá, coincidiu com o momento em que eu estava lendo Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Então eu enfatizei muito essa questão do narrador onisciente, que no caso é o Lúcio, ele está contando a sua própria história, já sabendo o que viria, como uma forma de dar pista e instigar o leitor para que ele continuasse lendo. E justamente essa questão, né? O Brás Cubas, ele é o narrador que já foi morto. O Lúcio, ele é o narrador que está para morrer. Então, impactou muito. A estética sombria de Dorian Gray me ajudou muito a construir toda a estética da Universidade de Camões. E eu lembro também que os romances do Kafka me ajudaram, principalmente Metamorfose. A gente pode esperar alguma sequência ou desdobramento dessa história? Não. O livro ele foi escrito para ele ser uma história só. A história toda é redonda. E particularmente eu acho que perderia muito da graça do final, da história, desenvolvimento do personagem, até as perguntas que ficam no final do livro, se simplesmente tivesse uma continuação. O livro ele foi escrito justamente para terminar com a ideia do Lucy sobre o que viria a acontecer, para justamente manter essa magia, sabe? E não necessariamente mostrar o que aconteceu depois. O livro termina com ideias, suposições. Então eu acho que qualquer continuação estragaria isso. Eu acho que o meu livro ele pode ser talvez um lembrete para os escritores de que é possível escrever de forma autoral, que os processos de criação eles envolvem a autoria, e eu me permiti em Armilá escrever de uma forma que só eu daria conta de escrever. Então Armilá ele contempla
todas as minhas referências, o meu processo de escrita, meu processo de criação. Então eu acho que a Armilá pode contribuir muito como uma história nova nesse sentido, porque é algo que partiu de mim e que só eu poderia escrever nesse sentido. A escrita é um processo experimental. Eu acho que um erro muito é a gente ir na intenção de escrever procurando uma obra final, uma obra-prima. Eu acho que a gente precisa escrever muito, descartar muita coisa, até que daí a gente consiga ou voltar para algumas coisas que foram descartadas, ou até mesmo entender que era tudo uma construção. Então eu acho que meu maior conselho para os escritores é que eles escrevam, que eles possam escrever e se permitir conhecer a sua própria escrita. Eu acho que é um privilégio muito grande ser um autor publicado, e cada vez mais mostram mais alternativas para autores nacionais publicarem, as editoras independentes estão ganhando cada vez mais espaço, então para mim é realmente um privilégio poder ser um autor publicado e poder publicar dentro da minha autoria e dentro dos meus processos também. Acho que não vai pegar no celular. Não, pode fazer, tá tudo bem, gente. Não vou falar do método Lúcio. Não vai fazer. Não vou falar deles. Não gosto do método Lúcio. Não vou falar sobre ele. Eu esqueci qual parte a gente parou. Porque eu tava falando sobre o método Lúcio. Você vai terminar de falar deles. É sobre. Se você quiser. Pode continuar? Pode.